lá. Vamos direto ao ponto hoje. Nitroprussiato de sódio. Queremos entender melhor como ele age na função cardíaca, especialmente naqueles casos de insuficiência cardíaca aguda com hipertensão, sabe? Olha, sim, o nitroprussiato é de fato um agente bem interessante. A gente tem aqui um material de referência, nitroprussiato de sódio e função cardíaca. A ideia é focar nos detalhes hemodinâmicos. Como ele funciona, afinal? Olha, ele é um medicamento de ação curta. E o grande diferencial dele é um mecanismo de vasodilatação bem específico, sabe? Com um impacto bem direto no sistema cardiovascular. Ok, vasodilatação. O material fala que é uma vasodilatação balanceada. Afeta veias e artérias. O que isso, assim, significa na prática para o coração, para o ventrículo esquerdo, o VE? Bom, significa que ele age em duas frentes importantes. Primeiro, a dilatação das veias diminui o retorno venoso, o sangue que volta para o coração. Isso reduz o que a gente chama de pré-carga. Pré-carga. O volume dentro do ventrículo antes dele contrair, certo? Exato. O volume diastólico final do VE. E, ao mesmo tempo, a dilatação das artérias diminui a resistência que o VE precisa vencer para ejetar o sangue. Ou seja, reduz a pós-carga. Ah, então é uma dupla redução. Diminui a carga antes da contração, com a pré-carga, e depois da contração, com a pós-carga. Isso é bem significativo, É né? fundamental. E o fascinante aqui é a consequência disso. E qual é? O material diz que o volume de sangue ejetado, o volume sistólico, ele se mantém, mesmo com essas reduções. Exatamente. O volume sistólico e, por consequência, o débito cardíaco, que é o volume total por minuto, tende a ficar estável. Só que tem uma grande vantagem. Qual? Isso tudo acontece com uma pressão bem menor dentro do ventrículo esquerdo. Pensa assim, o coração continua bombeando o mesmo volume, mas fazendo muito menos força. Entendi. Como se ele estivesse trabalhando num terreno plano em vez de subir uma ladeira, né? Menos esforço. Perfeito. Menor trabalho cardíaco. Isso alivia demais um coração que já está sofrendo, como na insuficiência cardíaca. Faz todo sentido. E a força de contração do músculo em si? A contratilidade, o nitroprussiato, mexe com isso? Olha, esse é outro ponto crucial. A contratilidade do VE, a força intrínseca dele, permanece essencialmente a mesma, não muda. Então ele não enfraquece o coração. Só alivia o trabalho? Isso. E num cenário de insuficiência cardíaca, onde o coração já está sobrecarregado, você aliviar a carga sem diminuir a força é um benefício hemodinâmico muito, muito importante. Entendi. E essa combinação de efeitos diferencia o nitroprussiato de outras drogas, né? O material até compara com os gráficos. Como ele se compara? Sim, as comparações são ótimas para a gente situar o perfil dele. Por exemplo, os agentes inotrópicos positivos, tipo a digoxina no gráfico A, eles aumentam a força, a contratilidade e o volume sistólico. Isso é bom, mas eles podem não reduzir a carga ou até aumentar um pouco a pós-carga. Exigem mais do coração de outra forma, entende? Sei. Diferente do alívio de carga que o nitroprussiato dá. E aquela resposta de Frank-Stalin no gráfico B. A Frank-Stalin é a resposta normal do coração, né? Quanto mais sangue chega, aumento da pré-carga, mais forte ele contrai e mais volume ele injeta. Só que isso também pode acabar aumentando a pós-carga depois. E o nitroprussiato faz o contrário na pré-carga, ele reduz. Justamente. Ele reduz a pré-carga inicial. A cardíaca descompensada. Eles aumentam tudo. Pré-carga, pós-carga. Isso dificulta muito a ejeção do sangue e acaba reduzindo o volume sistólico. É deletério mesmo. Certo. E por último, o gráfico D fala dos vasodilatadores, que agem mais nas veias, como os nitratos. Qual é a diferença aí? Os nitratos são muito bons para reduzir a pré-carga, porque dilatam bem as veias. Mas como o efeito deles nas artérias é menor, eles reduzem pouco a pós-carga. E o que acontece com o volume sistólico nesse caso? Pode até cair um pouco. Diferente do nitroprussiato, que por reduzir as duas cargas, tende a manter o volume sistólico. E tem uma coisa que o material menciona sobre o óxido nítrico, o NO. Tanto o nitroprussiato quanto os nitratos usam o NO, mas de um jeito diferente. Isso, a forma como o NOR é gerado ou liberado é a chave. O nitroprussiato libera o NO direto na corrente sanguínea. Por isso ele atinge artérias e veias, dando aquele efeito balanceado. Entendi. E os nitratos?
Os nitratos precisam ser, digamos, metabolizados dentro das células do músculo liso dos vasos, principalmente das veias, para liberar o NO. Por isso o efeito deles é mais venoso. Ah, agora ficou claro. Então, para resumir a mensagem principal do material, o nitroprusiato de sódio se destaca por essa ação balanceada, né? Diminui pré e pós-carga, mantém o débito cardíaco, mas com o coração fazendo um menos esforço. Exatamente. É um perfil hemodinâmico bem específico, E por que é tão importante entender isso em detalhe? porque essa compreensão precisa dos mecanismos e dos perfis hemodinâmicos de cada agente vasoativo é o que permite ao médico fazer a escolha terapêutica certa. Em situações agudas, como a insuficiência cardíaca descompensada, escolher o agente correto pode otimizar a função do coração e minimizar o estresse sobre ele de forma muito direcionada. É crucial para o manejo do paciente.